Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa capacitação de manejo de tuberculose em crianças e adolescentes ministradas pelo Dr. Clêmax e pela doutora Fátima Pombo. Boa tarde também. Esse material que nós vamos apresentar é um resumo do manejo que é produzido pelo Ministério da Saúde e, nesse caso, vamos apresentar o material também em parceria com a Rede TB, a Rede de Pesquisa em Tuberculose. Nosso conteúdo será o que está descrito aqui na tela: sinais e sintomas característicos da tuberculose pulmonar na infância, exames microbiológicos no manejo da tuberculose, imagens radiológicas compatíveis com tuberculose e sistema de pontuação para diagnóstico da tuberculose. Aí, nesse momento, nós vamos interromper para as perguntas que serão feitas pelo chat, de modo que vocês podem, no decorrer do trabalho, ir anotando as suas dúvidas que vão ser discutidas ao final. Então, vamos começar. Eu estou sem o... Você se incomoda de passar? De passar. Então eu vou passando, só também gostaria de me apresentar e reforçar o prazer imenso que a gente tem, né? Eu e o professor Clêmax, de estar aqui essa tarde com vocês para a gente discutir esse assunto tão importante que é a tuberculose na criança e no adolescente. E lembrar que a segunda etapa da nossa apresentação vai ser em torno do tratamento e sempre abertos a tirar as dúvidas que vocês podem ir anotando ao longo da nossa apresentação. Então, boa tarde a todos e tenhamos um evento bem produtivo. Quer que eu passe? Okay. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre o diagnóstico, que é, evidentemente, um aspecto muito importante, como vocês podem ver nessa primeira que está descrita aqui. As crianças podem estar assintomáticas, sendo diagnosticadas apenas na avaliação dos contatos. Então, me parece que essa informação, para quem está na ponta do sistema, para atenção básica, para os mais médicos, é fundamental, né? Com isso chama atenção para o fato de crianças deverem ser investigadas. Se elas têm contato com alguém, sobretudo um adulto com tuberculose, as crianças têm que ser investigadas. Crianças e adolescentes devem ser investigadas. E quanto menor a idade da criança, mais essa frase é verdadeira. Ela pode estar assintomática ou então minimamente sintomática e, nessa avaliação de contatos, se descobrir um caso de tuberculose. Ou, como vai ser visto mais adiante, que poderá ser, a doença pode ser prevenida, né? Seria o tratamento preventivo. Os sinais e sintomas característicos de uma febre com mais de 15 dias, por exemplo, pode ser uma condição que chame atenção inicialmente para quem está na ponta do sistema. Vamos ter que interromper um instante.
como dissemos, o primeiro aspecto é uma febre persistente, né? Dentre os sinais e sintomas mais sugestivos, melhor até dizer que é mais sugestivo do que característico, seria uma febre moderada, persistente, às vezes vespertina, muitas vezes até acompanhada de sudorese. Então é uma infecção de curso lento, mais arrastado, vamos dizer assim. Pode ocorrer irritabilidade, hipoatividade, inapetência, perda de peso e, raramente, sudorese, como já dissemos. Mas a perda de peso é um dado importante. Muitas vezes a criança deixa de ganhar peso ou mesmo perde peso. Portanto, essa avaliação de uma criança febril que não está ganhando peso sem uma causa aparente, a princípio pode levar a se pensar na possibilidade de uma tuberculose, né? Então, a presunção de tuberculose em crianças surge com um diagnóstico de pneumonia, muitas vezes. Ou seja, é aquela criança que está sendo tratada para uma pneumonia supostamente bacteriana, mas, embora fazendo o uso correto da medicação, ela não vem apresentando melhora. Às vezes a febre até desaparece, mas ela não melhora do estado geral, pode se manter, às vezes, com uma alteração radiológica persistente, como está descrito aqui. Bem, então, finalizando, os aspectos que sugerem tuberculose subanar são esses, principalmente a questão da pneumonia de evolução lenta. Isso, na prática, é muito frequente quando a gente vê uma criança que está evoluindo de uma forma desfavorável, um caso de pneumonia que a gente imagina que seja por um germe comum, tá? Lembrar que quando se tem uma suspeita forte de tuberculose, dentre as investigações que se tem que fazer, é importante também pesquisar o teste para HIV. Antes de nós entrarmos nessa questão das imagens radiológicas, só lembrando, porque eu acho que as pessoas que estão no dia a dia atendendo esses pacientes, às vezes tem muito aquela questão da pneumonia de repetição, que às vezes
confunde um pouco quando a gente pensa numa pneumonia arrastada. Então, eu acho importante lembrar que a pneumonia de repetição é aquela pneumonia de evolução aguda que se repete, mas entre os episódios a criança fica bem. Então, isso não é tuberculose, né? A gente tem que pensar na tuberculose, isso que o professor colocou é muito importante, quando você está observando uma pneumonia de evolução arrastada que não melhora. E, às vezes, por não se tratar de uma pneumonia aguda, bacteriana, e sim inespecífica, mas sim uma pneumonia por tuberculose, a evolução, você não observa melhora, mas muitas vezes, olha só, dissociação clínico-radiológica. É uma imagem grande, assustadora, mas a criança clinicamente ela está bem. Isso sim é que fala a favor de tuberculose, tá, gente? É uma pneumonia de evolução arrastada, uma pneumonia, entre aspas, crônica. Enquanto que o diagnóstico de pneumonia de repetição é um outro tipo de apresentação clínica. São pneumonias que podem se repetir numa criança por N motivos, mas entre os episódios a criança está bem, a imagem radiológica não persiste, tá? Então, tomar cuidado quando estiver diante dessas situações. Bom, em relação às imagens radiológicas compatíveis com tuberculose, muitos de vocês já devem ter se deparado com essas situações. Então, a gente reforça que aquela pneumonia de evolução lenta com dissociação clínico-radiológica é uma imagem bem sugestiva. Não é uma hipotransparência, uma condensação, que a criança muitas vezes é tratada como uma pneumonia adquirida na comunidade e um mês depois a criança volta e a imagem se mantém. Não existe aquela normalidade entre as imagens. A doença, ela está evoluindo lentamente, porque assim é a tuberculose. É uma doença que, na maioria das vezes, ela evolui de uma forma lenta. Por isso é tão importante valorizarmos a história, valorizarmos o dado epidemiológico, no caso da criança, principalmente, né, o contato com um adulto com tuberculose. Por isso é importante no dia a dia de todos vocês. Então, a gente vê aqui essa imagem, essa hipotransparência homogênea, uma condensação mesmo no hemitórax que se mantém, né, de um mês para o outro. Outra imagem muito sugestiva é o padrão miliar. Na criança, demonstra, né, o padrão miliar não é tão infrequente assim na criança e em pessoas imunossuprimidas, porque o padrão miliar ele reflete uma disseminação linfamatogênica da doença. Então você vê esse padrão que parece uns milhozinhos difusos, bilaterais, tá? E diz respeito a um quadro de maior gravidade. O derrame pleural também pode ser uma manifestação que, embora alguns considerem extrapulmonar, mas é uma apresentação frequente, tá? A gente vê uma imagem bem sugestiva, com uma parábola ali, a gente que o coisa não mostra aqui, e é um derrame pleural. Tomar cuidado também com imagens que são normais para a criança, principalmente menores de 4 anos, como, por exemplo, nessa primeira imagem, à minha esquerda, uma imagem do timo, que é a imagem bem clássica em vela de barco. Nem sempre o timo aparece assim tão claro para nós, mas é uma imagem de normalidade. Da mesma forma, no lado direito é uma imagem de uma telectasia, não é uma pneumonia, vamos falando assim. A gente vê o mediastino puxado para a direita, uma imagem, uma condensação grande e provavelmente pode ser uma outra patologia, até uma aspiração de corpo estranho. Então, são imagens diferenciais que a gente tem que lembrar, e embora a criança também, por um gânglio pulmonar, ela possa ter a compressão de um brônquio e observarmos uma telectasia por essa compressão ganglionar, com essa compressão externa do brônquio. Então, também é possível uma imagem de atelectasia no caso da tuberculose da criança.
É verdade. E a radiografia da criança, ela tem uma importância muito grande, né? Sim. Embora outros profissionais de saúde atendam crianças no seu dia a dia, muitas vezes a questão da radiografia passa a ser um complicador, né? Então, nesse sentido, quando a gente tem uma presunção de tuberculose e está sendo investigada, é frequente que você necessite, às vezes, de uma pessoa com maior experiência para ver as radiografias, né? Isso não impede em absoluto a investigação, mas frequentemente a gente vai recorrer a uma pessoa que tenha mais experiência, alguém da atenção secundária ou mesmo terciária em casos especiais. Essas escavações com disseminação brônquica, essas imagens difusas, elas já sugerem mais, já ocorrem mais no adolescente, que já tem uma tuberculose que se comporta, que se apresenta mais parecido com a tuberculose do adulto. Então, é mais frequente que sejam visualizadas escavações. Aqui também, essa imagem de consolidação em terço superior esquerdo, com escavação, também já é uma imagem bem sugestiva da tuberculose em crianças maiores. Bom, então, diante de, entre aspas, dificuldades, porque sempre que eu faço essas apresentações e eu discuto manejo da tuberculose pediátrica, a gente gosta sempre de colocar que, embora a criança tenha, né, uma tuberculose do ponto de vista fisiopatogênico, paucibacilar, ou seja, com poucos bacilos, com a história clínica, com a história radiológica, com a história epidemiológica e com a utilização de uma prova tuberculínica, você está totalmente habilitado para fazer o diagnóstico da doença na criança. Então, não tem que ter essa questão, porque eu estou num lugar que eu não tenho determinado exame. No caso da tuberculose pediátrica, o sistema de pontuação que o professor vai apresentar é um sistema que consegue juntar todos esses dados e oferecer para o indivíduo que está na ponta toda a segurança necessária para o diagnóstico da grande maioria dos casos da tuberculose pediátrica. Então, vocês vão entender que a gente está lidando com uma tuberculose em criança que tem pouco bacilo e que precisa ser diagnosticada e que vai ser diagnosticada com toda segurança, sem obrigatoriamente a confirmação microbiológica, porque na grande maioria das vezes não vai ser possível. Então, a gente vai apresentar para vocês o ponto mais importante, talvez, dessa nossa apresentação, vamos falar assim, que é o que vai dar a ferramenta para que o diagnóstico possa ser feito. Bem, o sistema de pontuação, como a professora Fátima acabou de lembrar, ele é muito útil nesse primeiro aspecto que nós estamos vendo aqui, sistema de pontuação para diagnóstico da tuberculose em crianças. Ou seja, quando está se dizendo crianças, nós estamos principalmente nos redirigindo àqueles menores de 10 anos. Tá? Então, o conceito corrente de crianças é no indivíduo com menos de 10 anos. E isso é especialmente útil para a tuberculose, porque essas formas da tuberculose dessa faixa de idade frequentemente são paucibacilares, como ela acabou de lembrar, ou seja, pouco bacilo. Então você tem pouca expectativa de conseguir comprovar a doença do ponto de vista microbiológico. E os adolescentes, evidentemente, que podem ser investigados de uma outra forma, mas naqueles que você não tem escarro, que você não consegue de uma maneira ou outra fazer o TRMTB, que é o teste rápido molecular, não é? Que todo mundo conhece na rede, eles podem também se beneficiar do sistema de pontuação. Esse sistema já foi instituído no país há mais de 20 anos e recentemente ele sofreu algumas mudanças, como vocês veem nessa nota informativa do Ministério da Saúde, que incorporou uma outra tecnologia nesse sistema. Vamos ver então como ele se apresenta, não é? Pode passar, por favor. Só antes de dar continuidade à apresentação do sistema de pontuação, lembrar que a prova tuberculínica é um exame que permite a detecção da infecção pelo bacilo da tuberculose, assim como hoje nós já temos também o IGRA. Sim,
verdade. Isso até, de alguma maneira, vai ser mais discutido quando se falar de prevenção, né? Mas é muito importante lembrar isso, que esse quadro resume o que se dispõe hoje quando você está com uma criança, frente a uma criança ou eventualmente um adolescente, em que você tem uma presunção de tuberculose, né? Uma tuberculose presumida. Por quê? Porque ele pode ter quadro clínico compatível, como a gente vê naquela primeira coluna, com febre, sintomas já com mais de 2 semanas de duração, perda de peso, emagrecimento, em que você valoriza tosse, não é? Então, se é uma infecção de curso arrastado, principalmente com a febre prolongada, você daria 15 pontos. Por outro lado, se você tiver uma criança que está com uma infecção respiratória, mas ela começou a tomar um antibiótico, ou não, ou espontaneamente fez um antitérmico, fez uma hidratação oral, sei lá o que for, e melhorou. Então você, nesse sistema de pontuação, como vem ali embaixo, você retira 10 pontos, menos 10. Por quê? Porque esses achados clínicos são menos sugestivos de tuberculose, né? Uma criança é um resfriado, é um quadro comum que vai resolver espontaneamente ou então com algum tipo de tratamento. Então, esse sistema pressupõe que você atribua pontos positivos, como acabamos de ver, 15 pontos quando é muito sugestivo e menos 10 pontos quando não é. Ou até, de alguma maneira, poderia afastar a possibilidade. Da mesma maneira, a segunda coluna vai descrever alterações radiológicas que a gente acabou de ver. Alterações como aumentos do gânglios, adenomegalias, condensações, pneumonias de evolução lenta, infiltrados também de evolução lenta, ou então, eventualmente, infiltrado miliar, 15 pontos. Quando for, ao contrário, uma radiografia normal, menos 5 pontos. Ou um infiltrado fortuito, né, de aparecimento rápido, 5 pontos. Tá? Então, a lógica do sistema é essa. Pontos atribui-se uma pontuação maior quando há uma suspeita forte da doença e menor ou até negativa quando não é assim. O contato é importante, contato próximo, frequente, geralmente nos últimos 2 anos, que é o período que se valoriza mais para ter essa informação, 10 pontos. Como a professora Fátima acabou de lembrar, a prova tuberculínica, que é padrão, né, há 100 anos se usa, 100 anos não é o caso, mas quase isso, se usa a prova tuberculínica e foi incorporado recentemente o IGRA, que é o teste de produção, que se avalia a produção de interferon-gama pelas células da pessoa que a gente está testando, que supostamente está infectada pelo bacilo da tuberculose. Então, essa informação nessa coluna, onde se vê prova tuberculínica ou IGRA, quer dizer a mesma coisa, quer dizer, são testes imunológicos que vão dizer se aquela pessoa que a gente está testando está ou não infectada pelo bacilo da tuberculose. Então, se for uma reação entre 5 e 9, se dá 5 pontos. Se for uma reação de uma prova tuberculínica com 10 milímetros ou mais, ou um IGRA reagente ou IGRA indeterminado, quer dizer, são dois achados importantes para a criança. Ou ele é reagente ou é indeterminado, quer dizer, tem baixa carga de interferon-gama, 10 pontos. E quando é uma prova tuberculínica inferior a 5 milímetros, ou IGRA não reagente, 0 ponto. O estado nutricional entra para contribuir, quando tem uma desnutrição grave, 5 pontos. Tá? Então, o somatório desses achados clínicos, radiológicos, epidemiológicos, nutricionais, vai nos levar a essa interpretação que está descrita aqui. 40 pontos, igual ou mais 40 pontos, o diagnóstico de tuberculose é muito provável, se pode iniciar o tratamento. 30 a 35 pontos é um diagnóstico possível, ele também orienta a iniciar o tratamento a critério médico, né, critério clínico. Se você tem segurança para fazer esse tratamento com mais de 30 pontos, você pode, mesmo na unidade básica, começar o tratamento para tuberculose. E com igual ou menos que 25 pontos, o diagnóstico é pouco provável. Não afasta inteiramente a doença, porém, necessita que ela seja mais investigada. A criança tem que continuar a investigação da sua doença, porque por esse sistema você não está com elementos suficientes para começar o tratamento. Lembrar que o IGRA, como nós acabamos de lembrar,
existe na rede. A prova tuberculínica para criança ainda tem uma importância muito maior pela sua simplicidade, pelo seu baixo custo, mas o IGRA, se por uma razão ou por outra for necessário, deve ser feito em crianças a partir de 2 anos, de 2 a 10 anos. Crianças com menos de idade do que isso, eles não têm uma capacidade de detecção do IGRA, do interferon gama, então não é recomendado no Brasil. Está falando do não, TRM. Pode passar. Pois bem, então vamos partir para outra. Seguir. Você quer continuar? Bom, então, vamos falar um pouquinho dos exames bacteriológicos que Isso. podem ser utilizados para o manejo da tuberculose. Isso. Porque sempre que possível, sempre que viável, você conseguir o material desse paciente para que seja, né, tentado o isolamento do bacilo, deve ser feito. É só nós termos aquela visão importante que quando a gente está lidando com criança, não é a mesma coisa de quando a gente está lidando com adulto, que tem escarro, que sabe escarrar, e que é bacilífero, então que vai facilitar essa pesquisa. Exato. Então, os exames que nós dispomos hoje... Isso, na verdade até são exames microbiológicos, não é isso? Uhum. Porque a gente sabe que no Brasil, de alguns anos para cá, 10 anos até, a gente já tem os exames os testes rápidos, e não só a bacteriologia convencional, né? Sim, corroborando isso, né, a gente fala logo da baciloscopia e da cultura, que são exames bastante conhecidos por todos, não é? São exames que a baciloscopia, que é feita naquele momento, que o indivíduo entrega o material, e a cultura, cujo resultado a gente só vai conseguir dali 45, 60 dias. Hoje, nós já temos o teste rápido molecular, que é o TRM-TB Ultra. Também em 48 horas se consegue a demonstração, né, o diagnóstico microbiológico, estando indicado da mesma forma que a baciloscopia para casos novos, sendo que o TRM-TB é indicado para o diagnóstico, inclusive da resistência à rifampicina. A baciloscopia tem a possibilidade de ser utilizada não só para diagnóstico dos casos novos, mas também para retratamento e para acompanhamento clínico, enquanto que o TRM vai ser indicado no momento do diagnóstico apenas. A cultura sempre é importante, nunca se deve deixar de lado a cultura, mas o inconveniente é a demora para o resultado, quando você vai ter que tomar uma atitude naquele momento. Mas sempre que se faz o TRM Ultra ou a baciloscopia, a cultura deve ser solicitada. E o TRM Ultra, para nós pediatras, não é? Sim. Trouxe uma nova perspectiva, já que a gente precisa de um número muito pequeno de unidades formadoras de colônia para que o bacilo seja detectado. Então, isso abre para nós uma brecha da gente, de conseguirmos, vamos dizer assim, uma comprovação microbiológica maior do que o habitual. Mas é sempre importante deixar claro que o fato da gente não conseguir essa comprovação na maioria dos casos não pode atrapalhar o nosso diagnóstico, não pode atrasar o nosso diagnóstico, porque o sistema de pontuação dá muito bem conta disso, né? Perfeito. Então, é importante reforçar. Esse quadro aqui é um resumo. O que nós dissemos até agora pode ser resumido assim de uma forma muito simples nesse esquema. Crianças, ou seja, menores de 10 anos, têm um quadro clínico geralmente de febre persistente, perda de peso, tosse, irritabilidade. Os aspectos radiológicos, já comentamos sobre eles, né? Aspectos que têm aumento do gânglio, uma pneumonia de evolução lenta. E os dois aspectos importantes, a história de contato. Nós não comentamos, para não ser rapidamente sobre isso, mas é importante lembrar que um elemento útil, como nós já vimos no sistema de pontuação, é identificar se aquela criança que nós estamos imaginando que possa ter tuberculose, ela tem contato
com um adulto com tuberculose. Isso é muito importante na prática, porque vocês veem, às vezes, um caso de tuberculose num adulto em que as crianças não são investigadas. Ninguém procura saber, tem criança em casa? Tem, tá bom. Não, não é isso. Se tem, nós vamos investigar, porque se ela tem contato com um adulto com tuberculose, ela pode estar infectada, ela pode ter se infectado nesse contato. Então a gente vê naquele diagrama como a história de contato é importante nos primeiros anos de vida e depois, na adolescência, ela passa a ter uma importância menor. Ao contrário da positividade microbiológica, não é isso? Acabamos de comentar sobre isso. Sim, sim. Pouco importante, vamos dizer assim, entre aspas, até os 10 anos, mas se torna bastante importante nos adolescentes. Tá? Na outra coluna, onde se vê os adolescentes, ou seja, de 10 a 18 anos, o quadro já é mais sugestivo, semelhante aos adultos. Tosse, febre, expectoração, eventualmente um escarro com sangue, uma perda de peso, não é? E a radiografia já mostra padrão diferente, com imagens mais densas, mais grosseiras ou mais extensas, às vezes até com escavações, e o próprio derrame pleural, que foi comentado ainda agora, no adolescente muitas vezes é um derrame importante, grande, mas com pouca clínica, pouco expressivo. Né? Então esse é um resumo do que nós conseguimos falar até agora sobre diagnóstico. Né? E no caso do derrame pleural que você está colocando em relação ao adolescente, é interessante que é muitas vezes aquele caso que você vai atender um adolescente que você olha uma imagem, parece que o indivíduo está dispineico, com aquele quase velamento do hemitórax, e o adolescente está ali sentado esperando a sua consulta com uma taquipneia leve, porque a instalação do derrame pleural é lenta, a doença é crônica e, mais uma vez, a gente reforça aquela situação da dissociação clínico-radiológica. Verdade, verdade. Talvez a gente possa até abrir agora para algumas perguntas, nós? Só fechar a parte do diagnóstico, não é? Que eu acho que tem que, claro, sempre tem que se pensar em outras doenças infecciosas no diagnóstico diferencial, assim como outras doenças não infecciosas. Você tem razão. Mas eu acho que o que foi mostrado até agora está bem focado em tuberculose. Sim, verdade. Né? Mas a gente pode até, puxando esse gancho, ultimamente se tem visto alguns casos de histoplasmose, né? Pessoal Sim. até de Niterói, Baixada de São Gonçalo, a região da... Regiões mais úmidas. Mais úmidas, a região serrana também, né? Petrópolis é uma área que tem muitos casos. Então, às vezes, um padrão miliar que a gente veio discorrendo até agora sobre a tuberculose, ele pode ser um motivo de confusão diagnóstica, né? Então, em determinadas áreas, a gente ficar atento para a possibilidade de um diagnóstico diferencial com outras condições, né? Isso. E nesses casos vai chamar a nossa atenção muitas vezes a falta do contato da criança com algum adulto doente, às vezes também uma prova tuberculínica não reatora, né? Então você já fica mais esperto para pensar em outras possibilidades, sem dúvida. Isso. Eu acho que a gente podia falar, então, esse slide, na verdade, ficou um pouquinho fora da ordem, né? Mas não importa. Já se falou do teste rápido molecular no Ultra, no Brasil, que se tem já há alguns anos, e que até você chamou a atenção, a professora Fátima me lembrou que ele é um teste que serve para diagnóstico, né? Então, e frequentemente em adolescentes ou então em crianças maiores. Quando se faz a pesquisa, se for um teste rápido molecular positivo, vamos dizer assim, reagente, ele serve para diagnóstico. Mas se no curso do tratamento houver necessidade de repetir algum exame, o teste rápido molecular não se presta a isso, porque ele identifica fragmentos do DNA do bacilo. Isso. Então, muitas vezes, a criança já está tratada, ou pelo menos
né, com a sua situação clínica resolvida, mas ainda ter eliminação de algum resquício, DNA, né, um fragmento maciço, o que na infância é pouco frequente, mas no adolescente isso tem que ser lembrado, né? E lembrar que quando a gente está falando do teste rápido molecular, em crianças, né, ou seja, até os 10 anos, o resultado traços é um resultado positivo. Isso é muito importante. Exatamente. Então a gente tem um resultado que pode ser reagente ou traços. Ou seja, uma baixa carga de DNA, mas quando se junta com dados clínicos, radiológicos, epidemiológicos, etc. e tal, e você tem traços, numa criança até 10 anos, isso é o resultado positivo. Né? E isso bate exatamente com a característica da doença ser paucibacilar. Então, às vezes, são tão poucos bacilos que o fragmento que consegue se identificar não é suficiente para você dizer um positivo. Então, a literatura, né, nos autoriza a considerar a presença de traços, no caso da criança, também como um resultado positivo e está lá valorizado no sistema de pontuação. Exato. Então, perfeito. Acho que a gente pode, então, abrir um espaço para o chat. Quem tiver perguntas, dúvidas, pode aproveitar essa oportunidade para a gente discutir e antes de partir para outros aspectos que vão ser tratados aqui. Do tratamento, né? Que a gente já entra numa outra fase do tratamento, da prevenção. Então, tem duas situações. Tuberculose. E outra, geralmente, que é o que mais causa polêmica, é quando tem um funcionário, um professor, seja lá quem for, com tuberculose. Então, o que fazer? Essa questão a gente vai discutir também quando falar de prevenção. Mas, a princípio, o que se tem é que o contato, geralmente, é o que capaz de determinar a transmissão, é um contato mais prolongado. Mas, se é uma turma que tem aula todo dia com aquela professora ou com um servidor qualquer que está na sala, a recomendação é que a gente consiga investigar aquelas crianças que têm contato direto diário. Não um contato eventual, mas um contato diário. E, por outro lado, se for uma criança doente, ou seja, um menor de 10 anos está com tuberculose, geralmente pode-se dizer na prática que essa criança não transmite para os coleguinhas. Então, é muito diferente a investigação que se tem que fazer. A princípio, se recomenda apenas acompanhar clinicamente, perguntar se tem sintomas e tal, porque é excepcional que uma criança consiga transmitir para outras, né? E, normalmente, o que ocorre é o contrário, um adulto transmite para a criança. Portanto, se é um adulto que convive, né, interage diariamente com um grupo de alunos, está indicada a investigação desses alunos. Né? Isso é muito importante, essa questão do convívio, porque há relatos de quantas horas está configurado um contato importante, quantos minutos a pessoa tem que ter ficado perto daquela pessoa, qual a distância. Então, isso é muito relativo. Então, eu acho que a colocação do professor fica bem assim mais clara para o dia a dia. Se foi um adulto que tem um contato direto, é uma coisa. As criancinhas da outra turma já é outra coisa. E se é uma criança que está doente, é totalmente diferente por conta da questão, né, da criança ter menos bacilos. Então, eu acho que cada caso é um caso. Imagino que no dia a dia, às vezes, é uma situação complicada. A gente já passou por situação de enfermeira ou alguém que cuidava das crianças num berçário. Olha que coisa difícil. Então, cada caso vai ser avaliado no seu momento, né? Na sua situação especial. Vamos ver se tem mais algum
mais alguma pergunta? Tem sim. O caso foi uma criança, sobre esse caso, eu estou recebendo aqui a informação, que era uma criança de 13 anos com TB. Qual a conduta a ser seguida com os coleguinhas da turma, da classe, tá? Então, acho que já vale muda, já fica mais objetiva a questão. Tem razão. Por tudo que se falou até agora, a gente está diante do caso de um adolescente, não é isso? Mais de 10 anos, que tem uma tuberculose. Imagino que seja uma tuberculose pulmonar, né? Porque às vezes também diz, está com tuberculose ganglionar. Bom, essa tuberculose ganglionar não transmite para ninguém, não é? Mas, vamos supor, deve ser uma tuberculose pulmonar. Como ele já é uma criança, ele já é um adolescente, já tem uma capacidade de tossir, de transmitir bacilos pela tosse, eu aí acho que nesse caso é importante, sim, que a sua turma, ou pelo menos aqueles colegas mais próximos dele, que têm contato com ele diariamente, sejam investigados. Isso, tá? e assim foi feito. O município que fez a pergunta fez a prova tuberculínica em todos os alunos da classe e iniciou tratamento preventivo para todos que tiveram a prova tuberculínica reatora, positiva. Foi uma medida correta, né? Porque cuidadosa. A gente sabe que os que têm que ser protegidos são aqueles que estão assintomáticos, não é isso? E que têm uma prova tuberculínica positiva, ou seja, com mais de 5 milímetros. Como eles têm contato com uma criança, como um adolescente bacilífero, imagina-se que eles tenham sido infectados naquela hora, né? naquele período. O ideal também é que a gente pudesse fazer uma radiografia de tórax, não é? Isso que eu ia falar. Porque aí ficaria com uma segurança maior. Isso. Mas ele está assintomático, né? 12, 13 anos, não tem absolutamente sintomas. Teve um contato com esse colega, isso seria quase que suficiente, né? Eu ia reforçar a importância de estarem todos os amiguinhos assintomáticos. Sim. Que seria, né, como você colocou, a questão da radiografia de tórax, porque o indivíduo só a prova tuberculínica, claro, já foi perfeito, o município agiu muito bem e a gente entende que, obviamente, esses colegas estavam assintomáticos, porque todo o tratamento preventivo a gente precisa de começar do quadro clínico, não pode ter sintoma. Porque se a pessoa tem sintoma, seja ele agudo ou crônico, o sintoma tem que ser observado, tratado, para que você, né, realmente faça o tratamento preventivo da TB com segurança. Exatamente. Afastar uma possibilidade de uma tuberculose em atividade, né? Tem mais uma outra questão aqui que a gente pode colocar rapidinho. Tem uma pergunta da Mílvia, se a prova de resistência à rifampicina é para todos. Né? Então, toda vez que se faz o teste microbiológico, o teste rápido molecular, o TRM Ultra, também é avaliada a resistência à rifampicina. Então, já é um pacote. Já vem esse resultado. Quando você coloca o cartucho ali, a resposta que você tem do aparelho é se tem DNA do Mycobacterium tuberculosis, né? E se é ou não resistente à rifampicina. O que pode ocorrer é que quando o resultado é traços, esse teste não é possível de ser feito. Sim. Né? A avaliação da resistência à rifampicina não é possível de ser feita. Então, o resultado que você recebe é apenas traços. Mas se for reagente, ele faz o teste automaticamente de resistência à rifampicina. Outra pergunta da Juliana é sobre dúvida em relação ao diagnóstico da tuberculose no recém-nascido. Quer falar? Eu acho que a gente pode... podemos fazer, já estamos falando de diagnóstico, a gente fala, doença. Né? Porque na prática o que interessa mais é como nós vamos fazer para evitar a doença do recém-nascido. A prevenção do recém-nascido. Mas tudo bem, isso vai ser falado adiante. O diagnóstico da tuberculose no recém-nascido, felizmente é uma situação excepcional, não é? Mas deve ser suspeitado principalmente quando a mãe tem uma tuberculose grave e não foi tratada ainda, né? Porque ela pode ter tido até uma tuberculose no primeiro, segundo mês de gestação. No 9º mês, ela está praticamente no final do seu tratamento. Logo, não há
nenhuma importância de se fazer nenhuma investigação do recém-nascido. Porém, se ela está no momento, está com doença, está febril, está o estado geral comprometido, eventualmente uma tuberculose ginecológica, que é raro, né? Mas, enfim, uma tuberculose grave, se for infectada pelo HIV, enfim, alguma forma de doença mais disseminada que possa ter tido uma passagem transplacentária do bacilo, essa criança geralmente deve ser investigada e ela vai nascer frequentemente com uma infecção congênita, né? Pode ser que haja um período de latência, mas de qualquer modo é uma tuberculose que aparece no período neonatal. Então, você fica na dúvida se é uma tuberculose congênita ou ela foi adquirida no bebê, né? Não importa, se ele tem um quadro febril, se está com uma manifestação sistêmica importante, frequentemente se faz uma radiografia, pode ser visto um infiltrado. Então, e aí se recomenda uma investigação mais profunda, né? Porque é um caso especial, a criança tem que ser internada, frequentemente se faz um lavado gástrico, uma broncoscopia, nós temos que ter alguma segurança maior. Caso não haja, essa criança pode ser tratada com um esquema básico, que é o esquema rifampicina, zoniazida e pirazinamida. Não há necessidade, nem há indicação de se fazer prova tuberculínica, porque é um bebê, abaixo de 3 meses, a princípio não se recomenda. E aí vai ser mais uma comprovação difícil, porque o ideal seria que você tivesse o exame da placenta para poder identificar se houve passagem do bacilo transplacentário. Na prática, infelizmente, isso é difícil. Então vai mais pela clínica. Se a mãe tem uma tuberculose grave e o bebê nasce doente ou fica doente dias depois, frequentemente com uma forma de hepatosplenomegalia, infiltrado intersticial no pulmão, quadro miliar, aí sim se justifica o tratamento, né? É isso. Na prática, é tuberculose congênita, que Sim. é uma coisa que traz sempre alguma dúvida. Exato. As pessoas perguntam a gente. É uma questão que, se é uma tuberculose congênita, se é uma tuberculose que aquele bebezinho adquiriu logo depois que ele nasceu, na prática, em termos de tratamento, não vai trazer tanta diferença assim. O importante é você detectar que a criança está doente. É uma tuberculose perinatal, né? Isso aí. Que a gente vai ficar na dúvida e, felizmente, é rara, né? Isso. A Carolina está perguntando em relação ao BAR e ao teste rápido molecular. Só se faz teste rápido molecular hoje em dia? Não. Pode ser feita a baciloscopia, que é a pesquisa do bacilo álcool-ácido resistente, como a gente colocou ali. Não tem problema nenhum. E onde tem a máquina, faz até os 2. Mas no município que ela trabalha, ela está dizendo que o médico geralmente só pede BAR. Ok. Quer falar? Para crianças, se justifica. Na prática, para adultos e adolescentes, a tendência é se abandonar a baciloscopia, né? Porque o teste rápido molecular ele é mais rápido, mais simples, tem a vantagem de trazer como é que se diz, a possível resistência à rifampicina. Então é um teste que é mais sensível que a baciloscopia, né? O teste molecular hoje em dia ele tende a ocupar o local da baciloscopia. Mas para criança, eventualmente isso pode ser útil, dependendo dos recursos que se tenha. Sim. Né? Não, então, sim, eu tô colocando assim porque às vezes no local não tem a máquina para fazer o TRM. Então para criança isso pode ser útil, né? Então pode ser feito, claro que com certeza também a baciloscopia, mas a gente lembra que o número de bacilos para que você tenha um teste rápido molecular detectado é muito menor do que o número de bacilos necessários para você ter uma baciloscopia positiva. Então, sempre vai ser melhor. Mas, diante da impossibilidade de um teste rápido molecular, não tem nenhum problema, não tem outra opção. E a baciloscopia traz uma ajuda. Isso. Então, é isso.
Tem mais uma pergunta aqui em relação àquele município que fez a prova tuberculínica para todos os colegas. Ela está perguntando se deveria radiografar todos os colegas ou só os que tiveram a prova tuberculínica positiva. Responde, Sim. termina o seu raciocínio. Não, o que nós comentamos é o seguinte: quando se trata de crianças pequenas, a investigação ideal é radiografar todos. Se for estou entendendo que é um menino de 13 anos, quer dizer, um adolescente, né? Mais de 10 Aí anos. já muda um pouco de figura, porque embora na prática, nas nossas normas, você possa dizer, não, tem que fazer radiografia e tal, é verdade, mas numa situação especial como essa, uma turma de alunos que tem contato com um adolescente com tuberculose pulmonar, você poderia, sem erro, se basear na clínica, né? Então, a prova tuberculínica é importante. Aqueles que têm prova tuberculínica reatora, estou supondo que todos estão assintomáticos, então você poderia fazer uma prova tuberculínica, uma radiografia, né? Mas, a meu ver, isso é uma questão pessoal, né? Não está escrito isso numa norma, mas numa situação especial, numa classe em que tem adolescente, um está doente, você pode se basear na clínica e fazer prova tuberculínica, tá? Idealmente, se você tem condições de fazer uma radiografia, tá bom, acrescenta. Mas provavelmente vai ser normal, né? Tá certo. Não, e uma informação aqui vindo da nossa coordenadora, Thaís Monteiro, Sim. nos estados do Rio de Janeiro, todos os municípios têm acesso ao teste rápido molecular. Viu? Então já facilitou, né? Sempre se aprende alguma coisa, muito bom. Então, ela está colocando que as 9 regiões do nosso estado dispõem do teste rápido molecular. Então, essa colega do município deve realmente incentivar, né? O médico que só quer pedir baciloscopia, que ele deve pedir o TRM Ultra para as crianças, sim, tá? Então, vamos lá, então. A Júlia fez uma pergunta sobre prevenção de uma família que está tratando TB e as crianças não foram avaliadas. Eu acho que a gente vai falar isso agora. Podemos tá, deixar Júlia? Então, deixar agora nessa nossa segunda etapa. Terceira, né? Isso. Nós vamos falar do tratamento. Do tratamento, isso. E depois vamos... E só para fechar o diagnóstico, a Bruna está perguntando em relação ao ADA, se funciona bem nas crianças. O ADA, né, é um método que pode ser utilizado quando você tem um derrame pleural e você tem um valor, se não me engano, 40, não é isso? Que chama atenção para uma possibilidade de tuberculose, né? Então, além do líquido com aspecto claro, amarelo citrino, né, que pode ser uma característica desses derrames pleurais por tuberculose, também o ADA em adolescente, né, principalmente em criança, pode ser utilizado como mais uma ferramenta, como mais um fator. Quer comentar? Exatamente. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente fala muito de ADA porque é um recurso, né, como outros que se tem, embora para criança até hoje a gente não tem uma padronização. Esse número mágico de 40 ele é aceito pela maioria das pessoas, mas não é uma unanimidade, e principalmente o que se recomenda é isso que a Fátima lembrou. Quer dizer, você fazer uma investigação do líquido da clínica, evidentemente, é um derrame agudo, infeccioso, quadro toxêmico, não deve ser tuberculose. Pode ser, mas seria excepcional. Por outro lado, é um derrame insidioso, com uma febrezinha, perdeu peso, não está dispneico, é um desame volumoso, um líquido claro, né, com predominância de linfócitos, com proteína elevada. Se tiver um ADA positivo, tá bom. Exatamente. Né? Uma glicose baixa. Isso. Agora, não tem nada disso, só tem o ADA positivo, isso não é tuberculose. Exatamente. Né? Em termos práticos, a compreensão é essa, que isoladamente isso não vai dar o diagnóstico. Porém, se está num contexto de clínica e mesmo de exames do líquido, aí sim, o ADA serve para nos auxiliar. Né? Perfeito.
Então, acho Acho que que podemos seguir prosseguir, né? são as perguntas que nós recebemos até agora, não deixando a colega Júlia, apenas pedindo um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar lá na prevenção para falar dessas crianças dela, dessa família que está sendo tratada. Perfeito. Então, vamos lá, em frente. Então, a gente vai trazer para vocês, principalmente algumas novidades em relação ao tratamento, porque ninguém precisa estar com esquema de tratamento, com peso, com dose, né? Tudo em mente, né? É fácil, no momento da prescrição, a gente tem como buscar esses valores com toda facilidade. Mas o que é importante a gente colocar é que, quando se trata de criança menor de 10 anos, o esquema de escolha, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, por 2 meses, né? Que é considerada a fase intensiva. E os 2 meses restantes, rifampicina, isoniazida, os 4 meses restantes, que é a fase de manutenção, com apenas 2 drogas, que é a rifampicina e a isoniazida. Hoje, nós pediatras fomos muito felizes por conta do surgimento dos comprimidos dispersíveis, porque isso facilitou muito a vida das mães e a adesão mesmo das crianças ao tratamento. Então, a gente sabe hoje que as mães utilizam o tratamento dissolvido em solução que pode ser de até 50 ml, pelo menos 10 ml, para ficar com uma espessura, né, uma viscosidade adequada para a criança aceitar a medicação. E isso melhorou demais, né, diferente do que a gente tinha antigamente. Então, os comprimidos dispersíveis são essa novidade. A gente vai ter também a possibilidade de, no final, mostrar para vocês alguma coisa em relação ao tratamento encurtado, né? Que seria de 2 meses nessa segunda etapa, totalizando 4 meses, mas o tratamento clássico da tuberculose na criança é esse tratamento com 6 meses de duração. Vamos lá. Para os adolescentes, a medicação já toma característica parecida com a do adulto, com 4 drogas na primeira etapa. Então, a gente utiliza rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 2 meses, na fase intensiva. E depois os 4 meses, ou 2, no caso do tratamento encurtado, só com a rifampicina e a isoniazida. Também são comprimidos em doses fixas, combinadas, que também vieram facilitar muito a adesão ao tratamento, porque diminui o número, né, de comprimidos que devem ser consumidos toda manhã, em jejum de preferência. Quando a gente fala de tuberculose meningoencefálica ou osteoarticular, é mais ou menos o mesmo esquema, né? Na verdade, é o mesmo esquema, só que o tratamento vai durar 1 ano. São 2 meses na fase intensiva e 10 meses de manutenção. E no caso da tuberculose meningoencefálica, por conta do grande processo inflamatório que o bacilo causa, né, no sistema nervoso central, você tem aquele 1 a 2 meses de corticóide associado no início do tratamento, tá? Justamente buscando uma diminuição desse processo inflamatório para que a gente tenha menos sequelas. Tá? E, então, o esquema básico é semelhante, com uma duração maior, por conta de ser uma região de acesso mais difícil, né, do medicamento. E também da gravidade, né, de acometimento do sistema nervoso central ou osteoarticular. Então, aí tem essa novidade, né, professor? Exato. Vai falar sobre o A partir tratamento do ano passado, encurtado. o Ministério da Saúde padronizou um esquema encurtado. Foi decorrente de experiências internacionais e se tem hoje, portanto, esse esquema de 4 meses de duração. Aqui vocês veem uma nota informativa do Ministério da Saúde, de maio do ano de 2024, que institui esse tratamento como uma opção, né? Então, nós temos
saber que o esquema básico é o padrão no país, mas em situações especiais a gente pode promover encurtar o tratamento, né? Ou seja, melhorar a adesão. O objeto desse esquema é que você consiga ter uma adesão maior das crianças, dos pacientes. Em vez de tomar 6 meses de medicação, vai tomar 4. Então, pode passar, por favor. Mas a gente sempre gosta de focar no que vai ser colocado daqui para frente, Sim. né, gente? Exato. Tratamento né? encurtado da tuberculose sensível não grave em crianças e adolescentes. Isso. Né? Então, é o tá que aí. está descrito aqui. A gente vê o esquema de 2 meses de rifampicina, isoniazida e pyrazinamida, eventualmente o etambutol, e 2 meses, seguido de 2 meses que foi preciso isoniazida, totalizando 4 meses. Então, quem seriam os candidatos, né? São crianças e adolescentes de 3 meses até 16 anos de idade. Então, está limitado a essa faixa de idade. E quais são os pré-requisitos, vamos dizer assim, né? Seria uma tuberculose pulmonar ou com acometimento de gânglios periféricos, tuberculose intratorácica, né? Sem sinais de obstrução de vias aéreas, quer dizer, uma tuberculose no tórax não complicada, não tem áreas de escavação, não tem atelectasias grosseiras, são imagens radiológicas discretas. E, portanto, isso caracteriza uma doença que é paucibacilar, não cavitária, não escavada e confinada a uma localização restrita do pulmão. Então, o que se vê aqui é que essa classificação radiológica pode, às vezes, não ser fácil para todo mundo, né? Mas é importante entender a lógica desse sistema. A quem ele se dirige? A crianças e adolescentes de 3 meses até 16 anos que tenham tuberculose não grave, não complicada, sem escavação, não bacilífera, né? E sempre se avaliar naqueles casos em que vai se fazer num paciente infectado pelo HIV, né? Numa pessoa vivendo com HIV, se ele tem um grau de imunossupressão grave, contraindicado. Se está tomando medicação irregularmente, também contraindicado. Se houver outras infecções oportunistas, também contraindicado. Ou seja, pode passar até, por favor. A gente vê que a gente dispõe, portanto, desse tratamento para formas não graves, né? Nós vemos aqui nesse slide quem são os candidatos para receber esse tratamento. Se for uma forma de tuberculose pulmonar grave, em criança de 3 a 10 anos, você vai usar o esquema básico convencional. 2 meses, seguido de 4 meses. Se for uma forma não grave, é o esquema de 2 meses, seguido de 2 meses. Rifampicina, isoniazida, pyrazinamida, 2 meses. Rifampicina, isoniazida, 2 meses. Nos adolescentes, de 10 até 16 anos, né? Porque são esses que poderiam ser tratados com o esquema encurtado. Quando a forma é não grave, você usa o esquema de 4 meses com 4 fármacos, rifampicina, isoniazida, pyrazinamida e etambutol, seguido de 2 meses de rifampicina e isoniazida. Se for uma tuberculose pulmonar grave, vai usar o esquema básico convencional, tá? Então, simplificando, eu acho até que a gente tem aquele outro slide que mostra isso, né? A radiografia é importante, vai ajudar, como a gente acabou de descrever. Mas quando você não pode fazer radiografias ou por alguma razão você não tem uma facilidade de interpretação, esse dado pode ser até não muito valorizado. Quando o sistema quando a investigação microbiológica não pode ser realizada ou não é conclusiva, também ainda é possível você pensar no esquema encurtado. O que pesa é o que está descrito na parte de baixo do slide, com sintomas leves e uma forma não grave, isolada, sem ser uma tuberculose que tenha outras localizações. Portanto, é uma doença pulmonar localizada, não complicada, em uma criança não bacilífera.
Então, esses podem se beneficiar do esquema de 4 meses de duração, né? Isso. E eu acho que nós estamos no nosso país iniciando a implantação desse esquema encurtado para as crianças. Então, na minha concepção, muitas vezes, se a pessoa está num lugar, está no município, tem uma dificuldade de avaliação de gravidade ou não gravidade, é sempre melhor ela optar pelo tratamento ainda convencional, né? convencional, porque não está praticando nenhum erro, né? E aí não fica inseguro e não deixa a criança numa situação, vamos dizer assim, de dúvida. E aos poucos, né, os estudos vão surgir para mostrarem, né, na nossa realidade como é que vai ser o comportamento, né, da TB pediátrica com o tratamento encurtado. Perfeito. Na vida real. Exatamente. Então, esse slide é só para mostrar a importância de quando você toma a opção do tratamento encurtado, lembrar para a importância do monitoramento, né, com consultas mensais em relação aos sintomas, estado nutricional, avaliar se houve alguma interrupção, né, e assim por diante. Sim. É um esquema que tem que ser monitorado mais de perto, porque ele foi encurtado, né? Então, em vez de você ter 6 meses de acompanhamento, você vai ter 4. E, portanto, deve-se fazer um esforço para que o tratamento, a adesão seja o máximo possível, né? Monitorada, né, mais de perto. Então, acho que vale a pena também comentar, né, a questão do tratamento diretamente observado. Quer falar? Aqui é só para lembrar que todo mundo sabe a importância do TDO, mas essa nota de 2023 lembra a incorporação da tecnologia digital, né? Então, isso é interessante lembrar que mensagens por zap, mensagens telefônicas, ou outro processo qualquer que você possa melhorar a adesão do usuário, né? A mãe ser orientada a manter as suas condutas regularmente, voltar às unidades caso haja alguma interrupção, já se sabe que hoje você pode contar com esse recurso, né? Cada local vai se articular para que tenha uma intervenção digital como TDO. Quer dizer, o ideal que seja, evidentemente, presencial, mas pode ser, em situações especiais, recorrer a estratégias eletrônicas, né? Digitais. Né, sempre valorizar, né, a questão da criação dos vínculos, a observação da tomada das medicações, dos medicamentos, essa relação com o profissional e a possibilidade de atender às necessidades, às dificuldades que são encontradas, como, por exemplo, se coloca muito a questão da flexibilização dos horários de atendimento, né? E de ter um profissional responsável pelo TDO, para a pessoa ter como referência, tudo isso facilitando a adesão. Então, não é só tratamento encurtado, né? Vamos dizer assim, também é muito importante que a gente possa, né, através do TDO, fortalecer a adesão da pessoa ao tratamento, identificar precocemente efeitos adversos, melhorando o acolhimento e com o objetivo principal de interromper essa cadeia de transmissão, que diminui o surgimento da TB resistente. Já estamos até aqui com questões sobre TB resistente, abandono de tratamento e mortalidade. Então, é a partir desse acolhimento, desse vínculo com o serviço de saúde, por exemplo, um adulto que esteja em tratamento diretamente observado, que serão detectadas as crianças que convivem com eles, né? Com esse adulto, e possam ser tomadas as devidas providências. Para a gente não assistir, não é uma criança saudável, em contato com um adulto, ficar doente com tuberculose também. Exato. E essa questão também do acolhimento, como você chamou a atenção, cada vez mais se destaca isso, principalmente com relação aos adolescentes, né? De haver um ambiente
favorável, amigável para atender o adolescente, né, como a gente já falou, horários flexíveis, com uma equipe habilitada a lidar com o adolescente, eventualmente com questões como tabagismo, uso de drogas em algumas regiões, comorbidades, como a gente tem às vezes questões de doença mental. Então, hoje se vê como uma necessidade que as unidades estejam aparelhadas com esse foco, né? A gente tem um ambiente propício, até com articulação com outros sistemas, como é o caso, por exemplo, dos programas de HIV, em que você possa dar realmente um atendimento à tuberculose, mas dentro desse contexto complexo que é o atendimento do adolescente, né? Isso vem paulatinamente ganhando muita importância, de a gente ter que ter isso em mente como um desafio hoje em dia. Que a gente acaba falando da tuberculose na criança, mas a gente nunca pode esquecer que o adolescente é nosso público. Exato. Né? Então, toda essa questão até de TDO é muito importante em relação ao adolescente. Bom, meu Deus. Efeitos adversos. Isso talvez a gente possa até passar mais rápido, né? Porque... Começa aí com essa frase. Exatamente. Que a tolerância aos esquemas de tratamento é excelente na criança. A gente sabe que os efeitos adversos leves, às vezes acontecem, mas são contornados com uma breve suspensão do medicamento. E os efeitos mais graves, eu gosto de mostrar esse dado, porque é uma dúvida que a gente observa com muita frequência, que é a questão de elevação de transaminases, porque muitas pessoas resolvem, durante o tratamento, não é, dosarem TGO, TGP, que vão estar aumentadas durante o uso do esquema para tuberculose. Mas a gente deve lembrar que o que é considerado um efeito adverso é o aparecimento, o surgimento da icterícia, e não a necessidade de se ficar monitorando enzimas hepáticas. Então, eu acho que é interessante mostrar isso, porque na grande maioria das vezes a gente não tem problema e até os casos de icterícia são raros na nossa prática, né, ao longo de todos esses anos. Então, não é indicado até ficar dosando enzimas hepáticas durante o tratamento. Exatamente. Né? Não há indicação para isso. Então, aqui fala, não é nesse slide, mas então, nessa supervisão, né, nesse tratamento observado, essas reações são monitoradas, as consultas médicas, em geral, são mensais, casa arejada, não precisa separar copos, talheres, pratos ou outros objetos, que parece uma coisa simples, mas que a gente deve sempre reforçar, isso, né? E é isso. E a rifampicina altera a cor da urina, então às vezes é até uma forma da gente saber se a criança está recebendo a medicação adequadamente, é saber a cor da urina. A mãe deve ser até informada a respeito, isso, né? para não se assustar. Para não se assustar e achar que é um efeito adverso da medicação. Segmento do tratamento, reforçando o que você acabou de falar, não é necessária realização de exames laboratoriais de rotina, nem de baciloscopia de controle, a não ser quando você tenha, principalmente no caso do adolescente, os casos positivos que vão ser monitorados, né, através da baciloscopia. Radiografia também não precisa ficar repetindo, de acordo com a evolução do quadro, se tiver tudo indo bem. Acaba que vai ser feito só mesmo no final do tratamento, e as consultas mensais já falamos. Aí vem, portanto, a terceira etapa da nossa apresentação. Isso. Talvez a gente possa dar fazer um intervalozinho, né? Um intervalozinho já, né? Para perguntas e 5 minutos depois. Não é? Então, vamos ver o que temos de perguntas em relação ao tratamento. Contato a gente vai falar daqui a pouco. A Maria está perguntando se uma reação flictenular do PPD, da prova tuberculínica, é sinal de positividade. Sim,
é sinal de positividade e de uma boa positividade. Exato. Então, essa reação fluctuanular, ela nem precisa ser medida. Isso. Né? Não se usa régua nem nada. Você descreve que há uma reação com essas características, fluctuanular, ou seja, uma prova tuberculínica positiva. Né? Isso. A Laura pergunta se uma criança em tratamento com apetite diminuído, com hemograma com anemia ferropriva, se pode ser suplementado ferro. Sim, pode ser feita suplementação. Só aproveitando até agora que eu me lembrei, quando ela perguntou a respeito da reação fluctuanular, essa reação fluctuanular não quer dizer que a criança esteja com tuberculose, né? Não é isso. Ela está infectada. Pode ter sido semana passada, pode ter sido 3, 4 anos atrás. Então, essa reação fluctuanular é uma reação mais intensa, né? Mostra que tem uma razão qualquer constitucional, a criança reage mais intensamente à prova tuberculínica, mas isso não é sinônimo de tuberculose, é sinônimo de infecção. Como uma prova com 6, 7, 8, 9 milímetros, é a mesma coisa, está infectada também, né? Isso é muito, muito importante reforçar, e a gente vai reforçar isso quando a gente falar de prevenção, né? Exato. Porque o bacilo da tuberculose, ele pode estar causando infecção ou infecção mais doença, né? E a prova tuberculínica e o hidro, eles vão mostrar a mesma coisa, infecção, não doença. É isso. Bom, então estamos de volta.
Acabou que foi um problema técnico que deu um descanso, 5 minutinhos, então vamos seguir respondendo as perguntas que faltam sobre tratamento para que a gente possa entrar então no tratamento preventivo. Então tem uma colega que fez uma pergunta bem difícil. No caso dos pais recusarem o tratamento, qual a conduta? E quando o paciente não quer tratar? É bem complicado, eu acho que já é uma questão até de envolvimento de conselho tutelar, porque a criança precisa do tratamento e o adolescente realmente tem uma dificuldade, a literatura toda mostra isso, a gente vê na prática, daí a importância do tratamento diretamente observado e toda essa questão do tratamento focado, centrado no paciente, né? Com esse ambiente amigável, essa possibilidade de receber melhor, em especial esse adolescente, mas aí eu já acho que é um caso bem, praticamente já de justiça, né? Não sei como responder essa pergunta, além desse aspecto. Eu acho que no Brasil não há nenhum mecanismo assim legal de você obrigar a pessoa a se tratar. Em outros países é uma internação compulsória. Mas no Brasil, que eu saiba, isso não é definido assim por lei, né? É uma questão que vai demandar o convencimento, né? Envolvimento em casos extremos, como a Fátima lembrou, se for uma criança do Conselho Tutelar, mas um adulto, pelo que eu sei, não se tem. Tem que ver direitinho, até no estatuto do adolescente, né? Não Exato. Da criança e do adolescente. Bom, outra pergunta. No caso de uma TB extrapulmonar, por exemplo, articular, qual o lugar para investigar e deve ser encaminhado para quem? Eu estou entendendo que são casos que provavelmente vão precisar de um atendimento já a nível secundário, não é? Para que sejam feitos exames mais específicos, assim como, por exemplo, no caso da tuberculose extrapulmonar, que foi aqui perguntado pelo colega, da articular, com certeza, mas a forma mais frequente seria a forma ganglionar periférica. E em alguns momentos, em alguns locais, você pode ficar em dúvida em relação ao diagnóstico e pensar, por exemplo, na necessidade de uma biópsia do gânglio, ou no caso dessa articular, uma artroscopia, um exame mais definido. Então, a sugestão é buscar o nível secundário, buscar um referenciamento, uma referência. Porque quando se fala de tuberculose secundária, nós estamos falando desde a tuberculose ganglionar, extrapulmonar, periférica, que é mais comum, né? E muitas vezes, como a Fátima lembrou, precisa fazer uma biópsia, outras não, né? Se é um contato com uma pessoa com tuberculose, uma criança pequena, tem gânglios que tem uma tendência a fistulizar, PPD reator. Se você não dispõe de uma biópsia, você pode até começar o tratamento, se for possível coletar algum material para o teste rápido molecular, muito bem. Se não for, pela clínica. O teste rápido molecular tem a vantagem dele poder ser feito com vários materiais, né? Macerado de gânglio, líquor, que é muito importante, até em ambiente hospitalar, uma suspeita de uma meningite por tuberculose, você teria essa disponibilidade. Outros materiais que não são muito comuns, mas podem ser feitos, por exemplo, os líquidos de serose, não é o ideal. Recentemente, um outro material que o teste rápido molecular também está sendo usado, embora não na prática, mas como pesquisa, é fezes, né? Então, esses espécimes todos podem ser investigados pelo teste rápido molecular. Mas tuberculose extrapulmonar vai desde a tuberculose ganglionar até a tuberculose oftálmica. Por isso é que você tem que recorrer geralmente a uma referência, né? Tuberculose osteoarticular, tuberculose de pele, tuberculose de meninge, como já acabamos de dizer, renal. Então, são formas que, felizmente, são raras na infância, mas, quando ocorre, necessita da referência, né? Isso. Outra dúvida do Leandro,
quanto à necessidade de pedir baciloscopia no segmento do tratamento. Qual seria a periodicidade ideal para avaliar pacientes com baciloscopia inicial positiva? Bem, como já dissemos, hoje a baciloscopia fica quase que reservada para acompanhamento, né? O diagnóstico inicial deve ser feito pelo teste rápido molecular. Se esse teste for positivo, se faz a cultura, mas, por uma razão ou por outra, se ele está fazendo um acompanhamento com baciloscopia, normalmente a recomendação é mensal. Isso é quase que exclusivo dos adolescentes, né? Excepcionalmente, uma criança você vai ter condições de coletar escarro todo mês. E mesmo no adolescente, à medida que vai se tratando, que a doença vai sendo curada, ele já não tem mais secreção. Então é comum, às vezes, ter uma baciloscopia no primeiro mês, depois já não tem mais no segundo, não tem no terceiro, nada, porque já não tem mais doença, né? A doença está em processo de evolução. Então, se for o caso, ela pode ser usada com intervalos mensais. A cada mês você faz. E, por outro lado, se ela for positiva no segundo, terceiro mês, é provavelmente uma falência de tratamento, né? Isso aí. Em relação aqui uma pergunta do Gabriel sobre efeitos adversos e suspensão temporária do tratamento. Quando há uma suspensão temporária do tratamento, por algum motivo, ele pergunta se ao retornar deve iniciar novamente ou retornar de onde parou. Em geral, você vai iniciar de onde parou, porque você vai considerar, na verdade, o tratamento pelo número de doses. Então, você sempre considera, pelo menos na grande maioria das vezes, as doses que já foram tomadas. E você segue depois daquela interrupção para conseguir obter o total das doses necessárias, considerando aquelas doses que já foram tomadas. E em relação aos efeitos adversos, no caso das crianças, na maioria das vezes você para uma semana e retoma cada semana com uma droga. E, em geral, o processo dá certo e você consegue fazer o tratamento normalmente. Tá? Quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos seguir com o tratamento preventivo, né? Então, a gente vê aqui nesse diapositivo que a pessoa que tem contato, que teve contato com uma pessoa com tuberculose, ela pode estar com sintomas sugestivos, como a gente vê no bonequinho de baixo, e ela pode estar sem sintomas. É esse indivíduo que é o nosso foco quando a gente fala do tratamento preventivo. É a pessoa que está sem sintomas. Aquela pessoa que tem sintomas, ela vai ser investigada em relação à sua doença e não em relação a tratamento preventivo. Exato. Bom, em relação à identificação da infecção latente, nós já falamos sobre o IGRA, né, que é a medida do interferon gama liberado pelas células quando elas têm contato com o Mycobacterium tuberculosis. E nós já vimos que no caso da criança, o IGRA ou a prova tuberculínica estão indicadas para identificação da infecção. No caso do IGRA, crianças maiores de 2 anos, menores de 10 anos, tá? Quer falar? Bem, então essa noção da infecção e da doença é que a gente vem tentando, né, identificar agora ao longo desse dia. Esse aqui é importantíssimo, esse quadro, ele é muito extenso, mas não importa, ele faz parte do manual de normas e vocês podem consultar o manual de normas de recomendação para a tuberculose, que já está vigindo no país desde 2019, onde se tem esse panorama de como se comportar com uma criança que é contato de um adulto com tuberculose, tá? Então vamos descrever assim de uma forma geral, porque tem muitos detalhezinhos, mas o que se quer aqui é o seguinte: essa criança tem sintomas? Se ela estiver com sintomas, está com tosse, está com febre, não é resfriado, né? É um sintoma mais prolongado, uma
sem uma causa aparente, é uma criança que está tendo febre, está perdendo peso, se ela convive com um adulto com tuberculose, então essa criança é uma criança sintomática sob o ponto de vista da tuberculose. Então ela vai ser investigada. Se for pequena, vamos fazer o sistema de pontuação. Se for um pouco maior, podemos, além do sistema de pontuação, tentar um exame microbiológico. Se for positivo, vai tratar como se descreveu até agora. O que nos importa é esse lado de cá do quadro, porque é na prática o que a gente vê a grande necessidade de envolvimento dos profissionais da ponta, sejam médicos, sejam enfermeiros, eventualmente outros profissionais, porque é aquela criança que convive com o adulto com tuberculose, quer dizer, ela é um contato de um adulto com tuberculose, está assintomática, e o que a gente vai fazer? Nós temos que saber se ela tem alguma evidência de estar doente através da radiografia, ou se ela não estiver com nenhuma imagem radiológica. O que nós vamos fazer para prevenir? Como é que nós vamos instituir um tratamento preventivo para essa criança que é contato de um adulto com tuberculose? Isso, infelizmente, passa despercebido, não é investigado, é um problema não só do nosso país, mas como um problema mundial, e faz com que se perca a oportunidade de fazer a prevenção, né? Se a gente pensa em reduzir a tuberculose no mundo, como é uma meta internacional, nós temos que dar uma atenção especial para essa criança que é contato de um adulto com tuberculose e que está assintomática. É, portanto, uma necessidade que todos nós estejamos envolvidos nisso. Aí nós vamos ver se essa criança faz a prova tuberculínica e faz a radiografia, ou, alternativamente, se faz o IGRA e faz a radiografia. Se a gente, após fazer a prova tuberculínica e a radiografia, chegar à conclusão, bom, a prova deu 10 milímetros, a radiografia é normal. O que quer dizer isso? A criança é um contato, está assintomática, mas está infectada. Essa criança tem que ser protegida, tem que receber o tratamento preventivo, né? E se ela fizer a radiografia normal, prova tuberculínica não reatora, o que nós vamos fazer? Vamos esperar, dar um espaço de cerca de 8 semanas e repetir a prova tuberculínica. Pode ser que não tenha dado tempo dela expressar que está infectada. Então, se ao final dessas 8 semanas ela tiver uma radiografia normal, está assintomática e tem uma prova tuberculínica positiva, vai receber um tratamento preventivo. Se essa prova for negativa, não. Essa criança não se infectou e, portanto, ela não precisa do tratamento preventivo, tá? Então, em linhas gerais, é o que esse quadro mostra, tá? Vocês depois podem consultar com mais detalhes, mas a lógica é identificar se aquela criança que é contato, ela está doente. Se estiver doente, tem que tratar. Se não estiver doente, ela tem que receber o tratamento preventivo, tá? Acho que é isso, né? É isso. Falou do recém-nascido? Do quê? Do recém-nascido. O recém-nascido, ele vai ser tratado daqui a pouco. Essa aqui, hoje em dia, se chama essa prevenção de tratamento preventivo da tuberculose. Há uma situação peculiar que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a quimioprofilaxia primária, que é exclusiva do recém-nascido, tá? Vai ser daqui a pouquinho, vai ver, não é? Acho que sim. Isso é para reforçar, né, a importância desse aspecto novo que a gente tem hoje, que veio para facilitar muito essa questão do tratamento preventivo, né? É que houve essa questão da legalidade do enfermeiro solicitar a prova tuberculínica ou IGRA e indicar um tratamento preventivo que vai facilitar o nosso trabalho. Então, é importante que também, né, quando forem assumir essa atividade, saibam que vão ter disponível o manual do Ministério da Saúde com esse diagrama, com esse fluxograma, que facilita o trabalho de todos nós. É uma incorporação muito importante, Muito importante. porque isso agiliza a investigação dos contatos, né?
Bem, aqui então está o quadro que nós acabamos de comentar. É a chamada quimioprofilaxia primária, que é uma situação peculiar, é uma verdadeira quimioprofilaxia. Você vai dar um medicamento como droga, como fármaco profilático, ou seja, vai ser indicado nos recém-nascidos que vão coabitar com uma pessoa com tuberculose. Já discutimos até a questão da tuberculose perinatal, da mãe estar doente, essa coisa toda. Então, se a mãe está doente no próximo ao parto, né? Então, se é uma pessoa bacilífera, ou então essa criança vai conviver com algum bacilífero dentro de casa, um parente, ou seja lá quem for. Então, se essa criança, ao nascer, está bem, saiu da maternidade, antes de sair da maternidade, o ideal é que ela já receba o tratamento preventivo, tá? Então, a criança está assintomática, mas é filha de uma pessoa com tuberculose ativa ou vai conviver com alguém com tuberculose ativa. Então, ela recebe o esquema atual, que é o esquema de 3 meses de rifampicina. Tá? Ali, infelizmente, está escrito H, mas, na verdade, é rifampicina. É um esquema preventivo que vai ser indicado nessas situações e vai ser acompanhado. Tá? O que geralmente se faz pode ser feito, melhor dizendo, com a rifampicina ou com a isoniazida. Nesse caso aqui, até eu volto atrás, desculpe, eu vou voltar atrás. Esse caso é o esquema com a isoniazida, né? Que é um esquema clássico, já é usado há mais de 50 anos. Então você faz o acompanhamento, se ao final de 3 meses faz a prova tuberculínica. Se for maior ou igual a 5 milímetros, você mantém por mais 3 meses, porque mostra que a criança foi infectada. Ela não está doente, mas ela está infectada, ela tem um PPD reator. Por outro lado, se esse PPD é abaixo de 5 milímetros, então ela não está infectada e você pode suspender essa quimioprofilaxia primária e fazer a vacinação BCG. Tá? Então, só lembrar isso. Nasceu, mãe com tuberculose, não faz BCG, faz quimioprofilaxia. Pode ser com isoniazida, que é o esquema que a gente acabou de escrever, ou pode ser com a rifampicina, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Isso. O importante em relação a BCG é porque se você faz a BCG e começa o tratamento interfere na reação do organismo a BCG. Então, o ideal é que seja feita a BCG depois que se finalize o tratamento com essas drogas. Que eu acho importante as pessoas entenderem o porquê das coisas, porque facilita, né, na hora da tomada da decisão. Viu? Tá bom, então, saindo propriamente dito do esquema, a gente ainda vai falar da rifampicina, tá? Não está perdido, não. É porque nós saímos do esquema tradicional da quimioprofilaxia primária, mas há um outro esquema que serve para a quimioprofilaxia primária que vai ser descrito daqui a pouquinho. Esse, já saindo dessa faixa de idade, é o esquema que a gente vai usar no tratamento preventivo da tuberculose. Tá? Então, existe um tratamento que é o esquema 3HP, que é a rifampicina com isoniazida. Esse é um esquema de 3 meses de duração, no qual se faz a administração de uma vez por semana desse composto, né? Isoniazida com rifampicina. É um esquema relativamente novo, que veio também no sentido de melhorar a adesão e simplificar o tratamento preventivo, mas como envolve um número relativamente grande de comprimidos, nem sempre as crianças são, vamos dizer assim, os candidatos ideais, né? Isso pode ser usado em adolescentes, pode ser usado em pessoas vivendo com HIV, adolescentes geralmente. Na criança há um outro esquema que é preferido recentemente. Mas esse esquema 3HP tem essa vantagem, uma vez por semana, durante 3 meses,
e é uma posologia relativamente simples, apesar de que envolve uma quantidade de comprimidos maior. Então, esse é um dos esquemas para tratamento preventivo da tuberculose. Esse outro esquema é o esquema 3RH, ele é mais recente. Ele foi instituído no ano passado como uma opção boa para crianças, né? Por quê? Porque usa os comprimidos dispersíveis, como nós estamos vendo ali, nessa nota informativa do Ministério da Saúde, comprimido dispersível de rifampicina com isoniazida para o tratamento da infecção latente. Lógico que o comprimido dispersível facilita a administração e, portanto, você pode fazer esse esquema simplificado para crianças, preferencialmente, né? Menor de 10 anos. 3 meses de rifampicina isoniazida com dose diária em comprimidos dispersíveis. Os candidatos estão ali. Crianças, ou seja, até 10 anos, até 25 quilos, pela facilidade de deglutir, não tem efeitos assim, sistêmicos, mas é evidente que se houver alguma impossibilidade por conta de hepatopatia ou de monorresistência à rifampicina, você não deve usar. Na prática, se pode usar e só não é recomendado para associar com antirretrovirais, tá? Por conta da rifampicina. Então, sumarizando, a gente tem o seguinte, o esquema 3RH, que a gente acabou de descrever, é um esquema novo de 90 doses por 3 meses, com comprimidos dispersíveis, preferencialmente até os 10 anos. Tem o esquema 3HP, que é o esquema de rifapentina com isoniazida, por 3 meses, só que uma dose semanal, para maiores de 2 anos, principalmente para aqueles que não conseguem deglutir. Isso. O esquema de 4 meses de rifampicina, ele é um esquema que hoje em dia ele não está sendo muito usado, mas ele é recomendado para recém-nascidos, tá? Então ele é um esquema que ficou quase que exclusivamente para a quimioprofilaxia primária. Então a quimioprofilaxia primária tem esse esquema, mas o outro que a gente já descreveu com isoniazida, tá? 2 possibilidades. E os esquemas tradicionais que a gente já conhece de tratamento preventivo, que são de 6 meses de isoniazida, ou 9 meses, eventualmente, com doses diárias até a totalizar 180 doses com comprimidos, tá? Então, dispõe-se hoje em dia de 4 esquemas, sendo que um deles, o esquema de 4 meses de rifampicina, é voltado para a quimioprofilaxia primária, de recém-nascidos. E os outros não, para outras faixas de idade. Bem, eu acho que você quer acrescentar sobre tratamento preventivo? Não, acho que é isso. É isso. A gente pode, acho importantíssimo, que né? Muito importante. Eu acho que esse era o coração da apresentação, exato. né? A gente deixou por último para encerrar com... Para encerrar com chave de ouro e também ainda respondeu, ter um tempinho aqui para umas questões. Eu acho que a gente hoje já dispõe de... A gente viu ali, né? Na verdade, são 4 propostas, né? 4 esquemas terapêuticos. E quanto mais simples, eu acho que vai facilitar a adesão, né? Sempre. E o importante é como o professor começou essa apresentação, que o importante é a gente pensar, a gente entender a importância da gente captar essas crianças antes delas ficarem doentes, para que a gente um dia venha aqui discutir manejo clínico sem ter que focar tanto no diagnóstico e focar mais justamente nas medidas de prevenção, nesse controle de contatos, né? E lembrar a todos que o fluxograma do controle de contatos é facilmente disponível. Basta dar um Google, tá no manual do Ministério da Saúde, tá no dia a dia, porque não é isso que as pessoas precisam, resolver na hora que estão ali com o doente. Então, deixa eu só ver mais umas questõezinhas que tem aqui, porque a gente tem esses minutinhos e ajuda a tirar as dúvidas.
A baciloscopia foi... em relação àquela pergunta que a gente tinha deixado para depois, vamos lá, uma pergunta da Ana, que eu acho bem, bem pertinente. A criança, como todas as outras, claro, mas é porque fala de prevenção também. Uhum. Quando a criança é contato de um paciente droga resistente, o que a gente deve fazer? A criança pode ser droga resistente, sim, né? E a gente sempre tem que valorizar nesses casos o contato, a pessoa que foi, né, que transmitiu a doença para essa criança, porque muitas vezes vai ser a partir desse resultado que você vai ou não planejar o tratamento da criança, que não obrigatoriamente, mas às vezes a gente não vai conseguir material da criança, porque ela pergunta a criança. É só para responder a pergunta. Então, mais uma vez, depois de um probleminha técnico, mas a gente vai finalizar respondendo essa pergunta em relação ao paciente, à criança droga resistente. Sim, Ana, é possível, a criança pode ser droga resistente. A princípio, não é tão frequente quanto o adulto. Mas a gente vai responder aqui abrindo a sua pergunta para duas questões. Tá, professor? Primeiro, em relação à possibilidade de se tratar de um contato de um paciente droga resistente, se for uma criança. E na segunda situação, no caso de uma criança doente, não é? Após contato com um paciente droga resistente, quando você supõe que essa criança também pode estar infectada por um bacilo droga resistente. Então, eu acho que são duas situações diferentes, né? A prevenção, quando se trata de um paciente multidroga resistente, na verdade é de acompanhamento, porque você não tem exatamente uma definição de que droga você deve fazer. No caso da criança contato com um paciente resistente a apenas uma droga, você pode usar a outra droga para fazer o tratamento preventivo dessa criança. Por exemplo, se a criança é contato de um paciente que tem resistência à rifampicina, ela pode ser tratada preventivamente com isoniazida. E o contrário. Sendo que quando um adulto multidroga resistente, a tendência ainda é se observar a criança, acompanhar, porque, na verdade, você não tem muita opção. Aí, professor, o senhor quer falar sobre o tratamento da criança quando você supõe que a criança está doente, né, por um bacilo multidroga resistente, que às vezes não foi isolado a partir da criança,
por conta da dificuldade que a colega colocou ali. Às vezes a gente não vai conseguir material da criança. E no caso, se você consegue material da criança, aí é fácil, o material vai para um centro de referência para que seja identificado, né, feita todo o estudo microbiológico em relação aos medicamentos que podem ser usados. Quando você não tem material, a tendência é você seguir o exame do adulto, né, que teve o seu material identificado e os medicamentos indicados. Agora, eu acho importante também reforçar a possibilidade que não obrigatoriamente essa criança está infectada com aquele bacilo droga resistente. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, porque daí a gente fecha essa questão importante, uma pergunta bem complexa, tem vamos razão. dizer assim. Então, acho que isso é uma situação que, felizmente, no Brasil não é tão frequente, mas a primeira coisa é identificar se essa criança de fato tem uma tuberculose multiresistente. Ela está sendo tratada, como vai ser tratada, né? Ela convive com uma pessoa que é multiresistente, ou seja, resistente a rifampicina e zoniazida. Essa criança, se adoecer, nós vamos tratar inicialmente com o esquema básico, não é isso? Então, você vai tratar com o esquema básico e acompanhar. Se no primeiro mês, segundo mês, a evolução for favorável, acabou o problema. Se a gente, durante o curso do tratamento, identificar que a criança não está melhorando, ou ao contrário, que está piorando, então é muito provável que ela tenha sido infectada com bacilo multiresistente. Portanto, aí nós vamos fazer todo o esforço possível para obter material, né, um escarro induzido, se tentar uma broncoscopia, enfim, qualquer material que se possa obter do pulmão, porque nesse caso é muito importante ter uma sensibilidade do bacilo. Quando não se consegue, vamos fazer o que a professora Fátima recomendou. Vamos tratar a criança com o mesmo esquema que o adulto está sendo tratado. Não há ainda no Brasil uma padronização. A tendência é fazer uma adequação das doses dos esquemas usados para adulto, que é o que se tem no momento. A Organização Mundial da Saúde já vem mudando um pouco esse esquema, mas no Brasil, por enquanto, a gente vai usar o mesmo esquema que o adulto, que é provavelmente a fonte de contato, a fonte de contágio, está usando. Tá? Então a lógica é essa, né? A gente identificar clinicamente se ela provavelmente tem uma tuberculose multiresistente, se tiver um esforço para obter espécime, se não conseguir, ou se isso for negativo, se trata com o mesmo esquema do adulto, não é isso? Então, acho que com isso a gente fecha, não é? A gente... e foi assim, achei que foi uma pergunta complexa, que foi interessante para finalizar, para nos animar assim nesse finalzinho. A gente quer agradecer muito as pessoas que estiveram aqui conosco, dizer que é sempre um prazer estar com vocês e estar participando desses eventos organizados aqui pela Thaís Monteiro, que é sempre a nossa mestra, né, na organização desses eventos, e nos permite realmente tentar colaborar, trocar ideia, aprender com vocês e estar sempre dizendo que nós estamos dispostos a esses cursos, a esse bate-papo que são muito ricos para todo mundo. Isso. Também quero agradecer, Obrigada. Foi um prazer muito grande. Acho que se houver perguntas, eles podem até ser dirigidos a Thaís por e-mail, né? E a gente está disposto a responder. Foi então uma satisfação muito grande de estar com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos pela participação e agradecer mais uma vez ao Dr. Clêmax e à doutora Fátima, que são sempre muito atenciosos e solícitos, tiram todas as minhas dúvidas, estão sempre dispostos a ensinar. Eles são anjos no meu caminho. Obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para o e-mail da área técnica. A gente repassa para os professores e dá a devolutiva para vocês por e-mail. O nosso e-mail está aí no chat. Quem assinou a lista de presença vai receber lá
uma declaração através dele, então se tiver dúvida já pode responder ele mesmo. E agradecer mesmo a vocês a participação e espero que as coisas melhorem em seus municípios quanto ao cuidado à criança com tuberculose. Um abraço.